Entramos hoje, portanto, no capítulo de número 4 dessa preciosa epístola de Paulo aos Romanos. Esse capítulo 4 é o capítulo que vai encerrar o primeiro segmento dessa epístola de Paulo aos Romanos. Nós já vimos desde as primeiras aulas que essa epístola está dividida em duas partes. Cada uma das suas partes tem 4 blocos e cada um desses blocos tem 2 segmentos. Portanto, nós estamos aqui na parte 1, no bloco 1, no segmento 1 do bloco 1. O bloco 1 tem segmento 1 e segmento 2. O segmento 1 começa no capítulo 1, versículo 18, e vai até o capítulo 4, versículo 25, e o título que nós demos, repita, Abundou o Pecado. O propósito do apóstolo Paulo, quando estava escrevendo este primeiro segmento, era demonstrar para os crentes como o pecado, de maneira sórdida, contaminou toda a raça humana. A pior contaminação em toda a raça humana se chama pecado. Tudo que de maligno, de trágico, de ruim acontece na humanidade tem a sua origem primeira no pecado do homem. É porque o homem é pecador. E esse texto demonstra para nós, todo o texto do segmento 1 é para demonstrar para nós quanto o pecado é perverso e quanto ele contaminou a todos os homens, inclusive a nós. Este segmento, ele tem 2 partes. A primeira parte, do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 2, versículo 29, capítulo 2 completo, Paulo demonstrou como o pecado contaminou gentios e judeus. Diga, gentios e judeus. Gentios ali, já trazendo para nós hoje, quando lemos a carta aos Romanos, como nós devemos entender isso, não apenas por fatores históricos da época, mas por fatores modernos do que nós enxergamos na nossa experiência de vida no mundo. Gentios representam pessoas não religiosas, pessoas completamente ímpias, completamente mundanas. Através dos gentios, Paulo explica aqui na palavra como o pecado colocou essas pessoas, as pessoas que não têm nenhum princípio religioso, colocou essas pessoas numa total depravação e promiscuidade. Por isso o nosso mundo é cheio de depravação, é cheio de promiscuidade, é cheio de iniquidade, é cheio de tanto pecado, de tal maneira que podemos dizer que hoje cada cidade do mundo é pior do que foram as cidades de Sodoma e Gomorra. Isso o pecado fez nos gentios. Os judeus aqui nesse texto representam as pessoas religiosas. As pessoas religiosas, não apenas do judaísmo, tá? Não apenas do judaísmo, mas pode juntar todas as religiões: judaísmo, catolicismo, espiritismo, hinduísmo, budismo, shintoísmo, islamismo, seja o que for. As pessoas de todas as religiosidades, por meio da religiosidade, elas são um pouco menos promíscuas do que as pessoas que não têm nenhuma religiosidade. A religiosidade barra um pouco a promiscuidade. No entanto, essa religiosidade é tão pecado quanto a promiscuidade. Porque através dessa religiosidade, essas pessoas pensam que são justificadas perante Deus
E elas então se enchem de soberba, de orgulho, pensando que, sendo religiosas como são, elas têm a salvação garantida. E isso está errado. A grande prova disso é João capítulo 3, quando Jesus, falando com um homem que nós diríamos ser super religioso, Nicodemos, que era um sacerdote, um dos principais sacerdotes da religião judaica na época de Jesus, Jesus disse para ele: olha, quem não nascer de novo não poderá entrar no reino de Deus. Com toda essa religiosidade, ele não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos não era um bêbado, não era um alcoólatra, não era um ladrão, não era um assassino, não era um prostituto, não era um promíscuo, não era um bandido. Nicodemos era um homem altamente religioso e de uma moral religiosa muito boa, mas toda essa religiosidade iguala judeus e gentios, iguala religiosos e não religiosos. Todos estão no mesmo pecado e todos estão na mesma condenação. É por isso que também no cristianismo, se criou por aí, até no protestantismo, até no meio das igrejas evangélicas, se criou por aí muito um protestantismo religioso. Todo religioso é como Nicodemos, é como um escriba e fariseu. Ele também não tem salvação, porque ele está se apegando na religiosidade e não na verdadeira espiritualidade cristã. Uma das coisas que nós temos que vigiar, quando Jesus disse em Mateus 26:41, vigiai e orai para que não entreis em tentação, é a tentação de nos tornar religiosos, porque religioso não tem salvação. Jesus não veio trazer religião, nem religiosidade, e o verdadeiro cristianismo bíblico não é uma religião. O verdadeiro cristianismo bíblico é ser nova criatura em Cristo Jesus, é ser nascido de novo, é ser filho de Deus, é ser ressuscitado dentre os pecadores para ser uma pessoa completamente nova, um homem espiritual. Tá? Um homem espiritual que Paulo disse em 1 Coríntios 2, 15 e 16, o homem espiritual julga todas as coisas e não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Jesus quer, Deus quer homens espirituais e não homens religiosos. A religiosidade é falsa. A religiosidade é uma falsa espiritualidade. Deus quer nos trazer uma verdadeira espiritualidade. Muito bem, nós terminamos aquela parte e nós entramos aqui na segunda parte do segmento 1, que compõe os capítulos 3 e 4. Capítulo 3, capítulo 4, cujo título é tirado aí do capítulo 3, versículo 23, repita: todos pecaram. Todos, religiosos e não religiosos, todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou destituídos estão da glória de Deus. Perderam a glória de Deus. O que é isso? Perderam a glória de Deus. Carecem da glória de Deus. Significa que eles perderam aquele estado original em que o homem havia sido criado. Em Gênesis 1, 26, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Pelo pecado, o homem perdeu essa imagem e semelhança de Deus. Não há imagem e semelhança de Deus no homem pecador. Ele perdeu essa imagem, porque Deus não é pecador. A imagem de Deus não está no homem pecador. A salvação não é a recuperação daquela imagem que o homem perdeu, mas é a construção
de uma nova imagem, como nós vamos ver quando chegar em Romanos capítulo 8. No Romanos capítulo 8, lá no versículos 39, versículos 29 e 30, a construção da perfeita imagem do Filho de Deus nas nossas vidas, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Essa é a obra da salvação, porque aquela primeira imagem, ela nunca mais será recuperada. A salvação não é uma restauração da primeira imagem, mas uma construção de uma nova imagem, a imagem do Filho de Deus. Então, todos pecaram. Esse capítulo 3, né? O capítulo 3 e o capítulo 4 estão divididos dessa forma. No capítulo 3, que nós terminamos na sexta-feira passada, o título do capítulo 3, diga, Justo e Justificador. Justo e justificador. Deus é tanto justo como também justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Aleluia. Portanto, a obra da salvação, ela também é chamada, especialmente aqui nessa epístola aos Romanos, de justificação. E o justo e o justificador, o operador dessa justificação é o próprio Deus. Amém? Nenhum homem é justo e nem se torna suficientemente justo para se auto-justificar. É Deus que é justo e, portanto, só Deus que é nosso justificador. Amém. Foi o que vimos no capítulo 3, né? Nas últimas 2 sextas-feiras. E hoje vamos começar aqui o capítulo 4, que recebeu o título só o nome de um homem importante da Escritura, diga Abraão. Abraão. O capítulo 4 recebe aí esse título, o nome de Abraão, que também tem o título de, diga, Pai da Fé. Pai da Fé. Como nós lemos nesse capítulo, Abraão se tornou o ícone, ou seja, o patriarca, uma figura muito importante para todos os crentes. Todos os verdadeiros crentes são filhos de Abraão. E dentre tudo que nós lemos aqui no capítulo 4, juntando com outros textos aí do Novo Testamento, especialmente epístolas de Paulo, que fala sobre Abraão, né, se resume que os verdadeiros filhos de Abraão não são aqueles que são descendentes de Abraão segundo a carne ou o sangue, aqueles que são parentes consanguíneos de Abraão, descendentes fisicamente de Abraão. Os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que são filhos de Abraão segundo a fé, que têm recebido de Deus o mesmo dom da fé que ele deu a Abraão. Portanto, Abraão é o pai de todos os que creem. E todos os que creem são chamados por essa fé a andarem, vou usar um texto que nós lemos aqui no capítulo 4, a andarem nas mesmas pisadas que também andou nosso pai Abraão. Andar nos mesmos passos de Abraão. Andar como Abraão também andou. Ou seja, andar pela fé, viver pela fé. Lembrando lá do Romanos 1:17, lá na introdução, antes do segmento 1, o justo viverá pela fé. Glória a Deus. Então nós estamos entrando aqui no capítulo 4, tá? No capítulo 4, cujo título aqui é Abraão, estamos entrando num tema muito importante da nossa salvação. Um tema que faz parte do tema da obra da salvação, que é a fé. Esse capítulo 4 está dividido em 2 partes.
A primeira parte são os primeiros 12 versículos, e a segunda parte, do versículo 13 ao 25. Tá? No versículo de 1 a 12, o título é, diga, Pai da Fé. E o título do 13 ao 25, que nós vamos ver a semana que vem, diga, Justiça da Fé. Hoje a nossa aula é baseada aqui, nesses 12 primeiros versículos do capítulo 4. Capítulo 4, de 1 a 12, Pai da Fé. E esses versículos aí, essa primeira dúzia de versículos do capítulo 4, está dividido assim, do versículo 1 ao versículo 8 e do versículo 9 ao versículo 12. Do versículo de 1 ao 8, ok? A fé, né, a salvação, ou seja, a justificação mediante a fé é, diga, independente de obras. É isso que Paulo trabalha aqui nos 8 primeiros versículos. E de 9 a 12, essa mesma justificação mediante a fé é independente da circuncisão. Diga. Para nós seria dizer, independente de qualquer religiosidade, independente de qualquer aparência religiosa. A salvação é para nos levar além de qualquer aparência religiosa e não ficar dependendo de qualquer aparência religiosa, porque religiosidade não é de Deus. Deus quer que sejamos homens e mulheres espirituais, verdadeiros filhos e filhas de Deus. Amém? Muito bem. Então nós vamos abarcar um pouco acerca desse tema importantíssimo para nós e que, portanto, trata aqui na pessoa de Abraão, no capítulo 4 de Romanos, que é a fé. Para entendermos mais acerca da fé, eu preciso relembrar para vocês, para alguns relembrar e para outros falar, que existe fé no singular e existem fés no plural. Existe uma única fé no singular, e é dessa que estaremos tratando aqui, tá? É dessa fé no singular que Abraão é o pai da fé e que a salvação é pela justiça da fé, essa fé singular. Mas existem fés plurais, uma pluralidade de crenças espalhadas pelo mundo inteiro. Todas estas crenças, todas estas fés, elas procedem de uma única fé que se chama fé natural. Fé natural. O que é fé natural? Como a própria palavra está dizendo, é uma fé que já vem de maneira inerente na natureza humana. Ou seja, por natureza, todo mundo tem fé. O ser humano foi criado com essa qualidade natural aí ligada na alma humana. Todos os homens têm fé. Tem gente que crê que Deus não existe. Isso é a fé. Isso é uma fé. Tem gente que usa a fé natural para crer que Deus não existe. Essa é a fé dessa pessoa. Ela crê, ela tem uma fé. Ela crê que Deus não existe. É fé natural. A fé natural é aquele tipo de fé que você já deve ter ouvido, a fé que o homem coloca em alguém ou em alguma coisa. Coloque onde você está colocando a sua fé.
Onde você está colocando a sua fé? Essa fé é natural, tá? Essa fé é natural. Já veio aí no pacote da natureza humana, já veio implícita aí dentro do homem. E cada um vai colocar essa fé dependendo da maneira como foi criado, da família, do lugar, da nação, da educação, das circunstâncias em que foi criado, porque o homem é um produto do meio. Pelas influências que ele recebe na vida, ele vai ter a tendência de colocar essa fé natural em alguma coisa, em alguém, em alguma religião, e até colocam essa fé em Deus, no Deus verdadeiro. Até colocam essa fé em Jesus Cristo. Mas independente disso, essa fé natural aqui, tá? Essa fé natural aqui não tem salvação. Ou seja, ela não é salvífica. Mesmo que uma pessoa coloque a sua fé natural em Jesus Cristo, ela não tem salvação. Mesmo que ela coloque a sua fé natural no Deus verdadeiro, elas não têm salvação. Eu citei Nicodemos agora mesmo, não era? Nicodemos era um descrente? Ele tinha fé em quem? Em Jeová, no Deus verdadeiro. E Jesus disse para ele que ele não tinha salvação. Porque a fé religiosa, toda fé religiosa é fé natural. Religiosidade é coisa da natureza humana. Tá? Então, de acordo com as influências que a pessoa recebe da família, da educação, da nação, do lugar em que vive, em que cresce, em que se desenvolve como ser humano, eles vão colocar a sua fé natural em alguma coisa. É por isso que existem no mundo milhões de religiões, onde os homens vão colocando a sua fé. Uns colocam a sua fé em Siddhartha Gautama e vão ser budistas. Outros colocam a sua fé em Alá e vai ser muçulmano. Outros colocam a sua fé no Espiritismo e assim por diante. Outros colocam a sua fé no Papa e assim por diante. São os papistas. E outros colocam a sua fé, olha como o homem usa a sua fé. Outros colocam a sua fé na natureza, eles creem na natureza, eles creem no universo, eles creem nisso, tá? Creem que Deus, chama-se panteísmo, né? Panteísmo, que tudo é Deus, que a água é Deus, que o ar é Deus, que a pedra é Deus. Então são os panteístas. Tem gente que coloca a sua fé nisso. E tem gente, quer ver, na forma mais comum possível, que coloca a sua fé no time de futebol. A fé dessa pessoa está no time de futebol dela. E passa ano, entra ano, ela está exercitando essa fé e ela vai lá para o campo de futebol porque ela tem que cultuar a sua religião, que é o seu time. Ela coloca a sua fé. As pessoas chamam até essa fé de fezinha. Quando vai lá na loteria esportiva e colocar a sua fezinha na Mega Sena, a sua fezinha, vai fazer uma fezinha, tá? Lá para ver se ganha de um dinheiro aí na loteria esportiva, na Mega Sena, etc. Essa fé é a fé natural. Ela é a geradora de certas coisas chamadas de misticismos ou de sincretismos, ou de crendices, ou de superstições. Tá? Tem gente que crê na ferradura atrás da porta, no pé de coelho, na figa, no trevo de 4 folhas. Tá? Tudo isso surge dessa aptidão natural que o homem tem de ter fé, de crer em alguém, de crer em alguma coisa. Essa fé natural, ela é muito falada por aí, se você prestar atenção, ela é muito falada por aí nas novelas, nos filmes,
nas coisas que você assiste, ou ouvindo as pessoas falar na televisão, é a fé em si mesmo. Você tem que crer em si mesmo, você tem que crer em você, tá? Você tem que crer no seu trabalho, você tem que crer na sua capacidade, você tem que crer em você mesmo. É igual falavam antigamente, as pessoas falavam assim antigamente, alguns devem ter ouvido falar isso, né? Você tem que ter fé no seu taco. Já ouviu isso? Quem já ouviu? Devia ser jogador de sinuca, né? Jogador de sinuca, tenha fé no seu taco, que você vai ganhar essa jogada aí, tá? Ou seja, crer em si mesmo, tá? Crer em si mesmo. Todos esses tipos de fé que eu citei aqui, tá? Estão todos aqui. Por isso que tem aqui fés no plural. Todos esses tipos de fé, são baseados nesta fé natural. Essa fé não salva. Essa fé não tem salvação. Mesmo que a pessoa coloque essa fé em Jesus Cristo, não tem salvação. Essa fé é natural e ela, portanto, faz parte até do homem pecador. O homem pecador, ele também tem fé. Fé natural. E essa fé não pode salvá-lo, tá? Essa fé não pode salvá-lo. É como uma fé diabólica. Como disse Tiago na sua epístola, os demônios também têm fé. Os demônios também creem. Mas eles têm salvação? Não têm salvação. Eles creem e eles estremecem, têm medo de Deus, que eles conhecem quem é Deus. E não têm salvação. Tá? Essa é a mesma fé natural. Tá? Essa fé não tem salvação. Todos os homens têm essa fé. Stephen Hawking, que morreu essa semana, um grande físico aí, muito inteligente, né? Ele tinha uma fé. Ele acreditava que todo o universo foi criado e tudo que existe no universo, inclusive nós, é um mero acaso. Tudo existe por acaso. Não existe Criador, não existe Deus, não existe... Tudo foi criado, tudo passou a existir a partir de um acaso. Depois daquele Big Bang, então tudo começou a existir, tudo começou a se evoluir nesse mundo, o universo assim. É tudo fruto do acaso. Essa era a fé dele. Fé natural, tá? Fé natural. Então pode ter pessoas muito intelectuais, muito inteligentes aí no mundo, mas que têm apenas uma fé natural, ou seja, não tem salvação. Ok? Não tem salvação. Agora do lado de cá, que fica a maravilha. A fé singular aqui, a fé da qual nós chamamos aqui que Abraão é o pai da fé. A fé, vamos colocar aqui a fé verdadeira, a primeira qualidade dela é o contrário de natural. Então o que é? Sobrenatural. A fé salvífica, a fé que salva, a fé que traz para nós salvação, não é uma fé que nós trouxemos na nossa natureza. Nós não nascemos com essa fé. Tá? Nós nascemos com a fé natural e não com a fé sobrenatural. A fé sobrenatural, tá? É a fé bíblica. A fé bíblica, a fé salvífica, a fé que salva, a fé que é dom de Deus. É um dom de Deus, conforme nós lemos em Efésios 2:8. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem... O que significa não vem de vós? Não vem da vossa própria natureza. Tá? Não vem de vós.
ela vem de Deus, ela é dom de Deus, é uma dádiva de Deus, é dada, é presenteada por Deus. Esse é o dom da fé, ok? Essa fé é salvífica, então, por isso, pela graça sois salvos mediante a fé. E Paulo vai dizer também em Romanos, capítulo 5, versículo 1, daqui a 15 dias nós estaremos entrando no capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados mediante a fé. Essa fé aqui é a fé bíblica, é a fé salvífica. A fé natural é a fé que os homens põem em alguma coisa, mas a fé sobrenatural é a fé que Deus põe em nós, que Deus põe nos salvos. A fé com a qual Deus presenteia os salvos, para, por meio dessa fé, nós verdadeiramente agora crermos em Deus, crermos no Pai, crermos no Filho, crermos no Espírito Santo, crermos na Palavra de Deus. Essa fé, o modo como Deus nos doa, o modo como Deus nos dá essa fé, é por meio da palavra. Nós vamos ler em Romanos 10, 17, tá? Vamos ver em Romanos 10, 17. A propósito, abra na sua Bíblia aí, Romanos 10, 17, para você entender uma coisa importante aqui, tá? Romanos 10, 17, é um capítulo que nós vamos chegar, Vamos chegar nele aí no segundo semestre. Romanos 10, 17, está escrito assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Leia. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Atenção numa coisa aqui, A Bíblia que nós usamos aqui na nossa congregação é a Bíblia revista e atualizada. E onde eu dou aula também, essa é a Bíblia essa é a tradução em português que eu sempre prescrevo aí para as pessoas. A melhor tradução da Bíblia em português, eu conheço todas as traduções, a melhor tradução da Bíblia em português é a revista e atualizada. É essa que nós usamos aqui, que nós lemos aqui. Uma das piores traduções em português é, infelizmente, a que é mais usada, mais famosa em todas as igrejas evangélicas do Brasil. É a Revista e Corrigida. A Revista e Corrigida é uma tradução muito ruim. Ela tem muitos erros de tradução em relação ao texto grego original do Novo Testamento e do hebraico do Antigo Testamento. Aqui, por exemplo, há um erro. A Revista e Corrigida coloca assim, na Revista e Corrigida não está escrito assim, e assim a fé vem pela pregação. Na Revista e Corrigida está escrito assim, a fé vem pelo ouvir. Já ouviu isso? A fé vem pelo ouvir. Está errado. Está errado. O verbo que Paulo... Ou seja, Paulo não usou um verbo. Paulo não usou o verbo ouvir. Em grego, o verbo ouvir escreve assim, akuo. Assim que escreve o verbo ouvir. Akuo. Que vocês conhecem, por exemplo, caixa acústica. Acústica vem do grego akuo, que é o verbo ouvir, tá?
E quando Paulo escreveu esse versículo aí, de Romanos 10, 17, ele não escreveu assim, a fé vem pelo ouvir, usando o verbo ouvir, que é o verbo akouo. Né? Como vocês não fazem em grego, deixa eu colocar aqui, verbo akouo. Paulo usou uma outra palavra que não é um verbo, é um substantivo. Paulo usou uma outra palavra que não é um verbo. Isso aqui é o verbo, isso aqui é o verbo ouvir. Paulo usou uma outra palavra que não é um verbo, é um substantivo. Ele disse, a fé vem pelo... Vou escrever em grego primeiro e depois em português embaixo, tá? A fé vem pelo... Muito parecido, hein? Akouê. Olha, só mudou uma letra. Ó. Paulo usou essa palavra aqui, ó. Akouê. Que não é o verbo ouvir. Tá? Que não é o verbo ouvir. É o... Literalmente, akouê é audição. A fé vem pela audição, mas essa audição aí não é a capacidade de ouvir, não é a nossa audição, a capacidade de ouvir. Essa audição aqui se refere ao conteúdo ouvido. Ao conteúdo ouvido. Ou seja, a melhor tradução para essa palavra akouê aqui é a pregação. A fé vem pela pregação. E essa pregação aqui, tá? Essa pregação é exatamente este conteúdo. Uma das coisas que as pessoas erram também nas igrejas é confundir pregação com o jeito de alguém falar. Aí tem gente que fala assim, aquilo lá é um pregador, não, aquilo lá é um mestre, aquilo lá traz uma pregação, aquilo lá traz um ensino. Isso não existe, está errado. Tá? Pregação não é o jeito de falar, não é o modo de transmitir um conteúdo. A pregação é o próprio conteúdo transmitido. O jeito que Jesus transmitia qualquer conteúdo e que ele ordenou também à igreja para transmitir é através do ensino. Por isso Jesus era chamado de quê pelos seus discípulos? De mestre. Por que ele é chamado de mestre? Porque ele ensinava, tá? Ensinar é o meio de transmitir. Agora, o conteúdo que é transmitido é a pregação, é o akouê, é a audição que a pessoa, o conteúdo que a pessoa vai ouvir. Olha só como isso é bem lógico. Por quê? A fé não vem pelo ouvir. Porque senão todo mundo que ouvisse iria crer. Não é verdade? Todo mundo que ouve crê? Não. Então a fé não vem pelo ouvir. A fé vem pela palavra pregada, a fé vem pelo conteúdo pregado, que só o Espírito de Deus tem poder de escrever dentro de quem ele quiser. E aquela pessoa que o Espírito Santo não quer escrever dentro dela, pode pregar para ela à vontade, que não vai converter nunca. Entendeu? Porque não depende nem do querer humano, não depende de quem quer, vamos ler isso em Romanos 9, né? Não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar a sua
misericórdia, e naquele contexto, citando o livro de Êxodo, Deus disse a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, ou seja, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E aí Paulo vai concluir lá dizendo, logo ele tem com misericórdia de quem ele quer e também endurece a quem ele quer. Se Deus deu para você o dom da fé, se Deus deu para você o Espírito Santo para escrever a palavra de Deus dentro do seu coração, é porque Ele quis ter misericórdia de você. Aleluia? Então, a fé vem pela palavra, a palavra de Deus, que é palavra sobrenatural. A palavra de Deus, que é palavra salvífica, é pela palavra que a fé é ministrada no coração daqueles que são chamados e escolhidos e eleitos por Deus desde antes da fundação do mundo para serem adotados por seus filhos, para serem filhos de Deus. Essa é a fé que salva. Fora dessa fé não há salvação. Fora dessa fé não há salvação. E nós lemos em 2 Tessalonicenses 3:2 a seguinte verdade, que essa fé não é de todos. Repita, a fé não é de todos. A fé natural é de todos? É de todos, natural é de todos. Mas essa fé sobrenatural é de todos? Só daqueles que Deus der. Amém? E quando a gente recebe essa fé natural aqui, sabe o que a gente faz? Desculpa, quando a gente recebe essa fé sobrenatural aqui, sabe o que a gente faz? A gente renuncia àquela lá. Eu não quero mais a fé natural, não. Só quero a fé sobrenatural agora. Porque é só nela que há salvação. Eu não quero mais viver pela fé natural, não. Eu quero viver pela fé sobrenatural, porque é só ela que dá salvação. Quem recebe fé sobrenatural, renega a fé natural. Não quer mais ela. Só quer a fé sobrenatural, porque ela é dom de Deus para a sua salvação. Aleluia? E Paulo escreveu ainda em Tito, capítulo 1, versículo 1, que essa fé sobrenatural, que não é de todos, essa fé é dos eleitos de Deus. Repita essa frase. A fé é dos eleitos de Deus. A fé é dos eleitos de Deus. Isso. Essa é a fé verdadeira, essa é a fé salvífica. E, irmãos, estamos aqui, ambientando Romanos 4. Essa é a fé com que Deus presenteou Abraão. Aleluia? Essa é a fé com que Deus presenteou Abraão. É tanto que os salvos do Antigo Testamento, quando morriam, iam para o seio de Abraão. O lugar que os antigos, as almas dos antigos ficavam quando eles morriam. Isso posto, amados, é importante o que vem a seguir agora, ok? Se a fé, acue, vem pela pregação, tá? Se essa fé sobrenatural aí, ela vem pela pregação, então essa fé natural, essa fé sobrenatural que vem pela pregação, ela é uma fé aqui, ensinada. Ensinada. Deus revelou a sua palavra porque o objetivo, ou digamos, um dos grandes objetivos para termos a palavra de Deus é que
Aqui na palavra de Deus, Deus nos ensina como nós devemos crer, em que nós devemos crer. A fé não é, como muita gente diz por aí, um passo no escuro, um tiro no escuro. Como que a fé é definida para nós em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Hebreus, capítulo 11, Hebreus, capítulo 11, que é o capítulo que fala de fé, que mais repete a palavra fé no Novo Testamento, porque passa pela galeria dos heróis da fé do Antigo Testamento e repete muitas vezes pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Então, o versículo 1 traz uma definição da fé. E nessa definição tem duas palavras importantes. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Repitam. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Duas palavras que definem fé aí nesse versículo, que definem a fé bíblica, a fé sobrenatural, a fé que é dom de Deus para nossa salvação. Duas palavras, repita aí, certeza e convicção. Certeza e convicção. Um tiro no escuro é certeza? Não. Um passo no escuro é certeza? Não. Fé não é um passo no escuro. Fé é um passo certo. Fé é um passo dado, passos de fé, as pisadas de Abraão, as pisadas da fé de Abraão, tá? Os passos de fé que nós somos chamados por Deus a dar, os nossos passos de fé são baseados em certeza, são baseados em convicção. Isso é importante dizer, porque as pessoas têm muitos maus costumes, e um deles é esse aqui, olha. Ela não tem certeza de uma coisa, ela não tem convicção de uma coisa, e ela fala assim, olha, eu não sei não, mas eu vou fazer pela fé. Já viu isso? É errado, essa fé está errada. Deus não quer que ninguém faça nada desse jeito. Entendeu? Essa fé está errada. Isso é uma qualidade daquela fé natural. Daquela fé natural. E tem gente que quer fazer isso com Deus, né? Entendeu? Vou fazer isso com Deus. Eu não tenho certeza se eu devo me casar com essa pessoa, mas vamos ver, vou casar pela fé. Se estrepa inteirinho lá na frente. Entendeu? Vai se dar mal, porque não é um passo dado na certeza e nem na convicção. Não existe isso não. Eu vi uma vez uma atrocidade dessas que se comete por aí hoje, nesses falsos pregadores, nesses hereges que tem por aí, que era um pastor aí, né, numa igreja grande que tem dessas por aí, essas igrejas de prosperidade que tem hoje aí, falando assim para as pessoas: se você não tem o dinheiro para a oferta hoje, faça um cheque pré-datado. Mesmo que você não tenha esse dinheiro na sua conta, pode colocar pré-datado, porque no dia que você pré-datar, o dinheiro vai estar lá. Faça isso pela fé. Um monte de bobão vai lá e faz o cheque. Está errado. Isso não é fé. Isso não é fé. Isso não é orientação bíblica. Isso não é verdade. Isso não é palavra de Deus. A palavra de Deus define a fé como certeza, como convicção. Quem anda pela fé, quem vive pela fé, dá passos certos, dá passos convictos, dá passos sabendo que passos está dando, porque ele recebeu ensinamento, ele recebeu
conhecimento. A palavra de Deus é que diz para nós que passos devemos dar na vida e que coisas devemos evitar nessa vida. Por isso, a fé que agrada a Deus, como diz Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Tá? Sem fé é impossível agradar a Deus. Agradar a Deus é viver pela fé, e essa fé é certeza e convicção. E só tem certeza e convicção das coisas quem é ensinado, quem aprende. Se você não aprender, por exemplo, se você não aprender tudo sobre dirigir carro, você vai dirigir um carro com toda certeza e convicção do que está fazendo? Não, vai ser uma tragédia. Porque você não sabe. Primeiro você tem que receber ensinamento para entender o que está fazendo, para entender que passos tem que dar. Assim é com tudo na vida e assim é também com a fé. É assim também com a fé. É por isso que a partir de Abraão, tá? A partir do chamado de Deus a Abraão, Deus quis trazer para nós uma fé sobrenatural, e essa fé ela é ensinada. Vou apagar aqui fé ensinada e colocar aqui um título que eu inventei, tá? Eu inventei esse título como uma parábola, como uma metáfora para a gente poder entender. Escola da fé. Escola da fé. O que Deus fez a partir de Abraão foi instaurar uma escola. A escola da fé. Deus é que abriu essa escola, tá? Deus é que abriu a escola da fé, e o primeiro casal que ele matriculou nessa escola foi Abraão, que antes de chamar Abraão, chamava Abrão, e sua mulher Sara, que antes de chamar Sara, chamava Sarai. Abrão e Sarai foram os primeiros alunos desta escola. Eu chamo isso de escola por quê? Por que eu chamo de escola? Para você entrar numa escola, numa faculdade, você precisa de uma... Começa pela matrícula, não é isso? Se não matricular, não dá para entrar. Você tem que matricular na escola, não é isso? Ok. Só que a escola da fé é diferente. Qualquer outra escola, é você que vai lá se matricular, não é isso? Você escolhe a escola e você vai lá se matricular. Na escola da fé, Deus é quem te matricula. Deus é quem escolhe quem Ele quer ser matriculado nessa escola. Por exemplo, Deus não chamou para essa escola os parentes de Abraão, nem o pai de Abraão. Ele disse para Abraão assim, lá em Gênesis 12, ó, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. E vai para a terra que eu te mostrarei. Sai da tua terra, sai da tua parentela, porque eu não estou chamando a tua parentela, não estou chamando o teu pai, estou chamando você. Estou chamando você. É você que eu quero matricular na minha escola. Abraão obedeceu a Deus? Obedeceu. Só que ele levou uma pessoa. Quem que ele levou? Ele levou um sobrinho Ló. Deus mandou ele levar esse sobrinho? Por isso que lá na frente deu problema e ele teve que se separar dele. Tudo que Deus não mandou você levar e você quer levar, vai dar problema. E cedo ou tarde você vai ter que separar disso que você levou. A obra de Deus não acontece pelo coração do homem. Acontece pelo plano e propósito determinado de Deus. Digamos que Abraão ficou com muita dó daquele sobrinho. Ele entrou com o coração.
Você também tem muita dó de muita gente, porque é do seu coração, tá? Esse é o seu coração. Coração enganoso. Esse é o coração. Deus não se deixa levar pelo coração do homem, não. É o propósito de Deus. As coisas com Deus são bem claras, tá? É bem preto no branco. É o que John Stott dizia, né? O mundo é colorido, mas Deus é preto e branco. É preto no branco. Porque as coisas com Deus são com clareza. Quem Deus matricula na escola, está matriculado na escola. Quem Deus não matricula na escola, não está matriculado na escola. Não adianta você querer colocar ele para dentro da escola que Deus não quer. É quem Deus matricula. Ele chegou lá e chamou toda a família de Abraão? Não, ele falou assim, não. Sai do meio da tua família. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai. Eu não quero a tua família, eu não quero o teu pai, eu não quero nada do que é teu. Eu quero você. Eu não quero nada do que você tem e não quero ninguém que você tem. Eu quero você. É assim que Deus nos matricula na escola da fé. Pensa que Deus está interessado no que você tem, Ele não quer nada do que você tem. Pensa que Deus está interessado nos seus entes queridos, não quer nem saber dos seus entes queridos, Ele quer você. Não foi isso que Ele fez com Abraão? Não foi isso que Ele fez com Abraão? E foi assim que Abraão foi matriculado nessa escola da fé, o primeiro a ser matriculado nessa escola da fé, e por isso ele ia se tornar o pai da fé, o patriarca da fé, porque todos os descendentes de Abraão, segundo a fé, inclusive nós, somos matriculados por Deus nessa mesma escola. Nessa mesma escola. Aleluia. Muito bem. Uma vez matriculado, começam as aulas. Nas aulas, os alunos vão receber um conteúdo. Qual é o conteúdo que ele vai aprender nessa escola? É um conteúdo amplo, é um conteúdo vasto, é um conteúdo que ele não vai aprender todinho numa só aula, vai? Por isso que é uma escola. É um conteúdo que ele vai aprendendo de maneira progressiva, começando das coisas mais fáceis, mas vai chegar nas mais difíceis. Ele tem que aprender tudo. Ele tem que receber esse conteúdo. Diferenças entre as outras escolas e a escola da fé. Uma das diferenças é que as escolas normais têm um conteúdo limitado. Que o aluno vai passar por todo esse conteúdo aí, digamos, em 4 anos, em 5 anos, em 6 anos, 8 anos. Mas na escola da fé, o conteúdo é ilimitado. Nós vamos ficar matriculados a vida toda nessa escola. O aluno tem que estudar a vida toda nessa escola. Nós temos que estudar a vida toda nessa escola. Nós temos conteúdo para receber a vida toda, e a vida toda não será suficiente para receber todo o conteúdo. Tá? Todo o conteúdo. O conteúdo é muito grande, muito extenso e muito profundo, conforme está escrito em Hebreus capítulo 5, versículo 11. Anote aí, Hebreus 5, 11. Muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Ou seja, muito extenso, o conteúdo é infinitamente extenso e infinitamente profundo. É muito conteúdo para receber. Numa escola, o que acontece? À medida que o aluno vai recebendo conteúdo, precisa verificar se ele está aprendendo mesmo esse conteúdo. Como é que se verifica isso? Fala aí. Aí, muito bem. Prova. Ele é provado. Depois que ele recebe um conteúdo, ele tem que passar pela prova para ver se ele aprendeu de fato esse conteúdo. Se ele aprendeu o conteúdo,
ele tem que ser provado. Dessa prova, ele pode sair de duas maneiras. Como? Ele sai aprovado ou ele pode sair reprovado. O que acontece se ele sair aprovado? Se ele sair aprovado, né, ele sobe de nível, ele vai receber conteúdo mais difícil, não é isso? Ele vai receber conteúdo mais difícil, vai continuar recebendo conteúdo para mais tarde fazer uma prova mais difícil. Não é isso? 2 Timóteo, tá? Anote aí, ó. 2 Timóteo 2,15. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, que está bem inteirado de todo esse conteúdo. Ok? E se for reprovado? Como é a maioria dos crentes que é reprovado na maioria das provas. E se for reprovado? Aqui tem algumas opções. Se for reprovado, primeira opção, ele pode repetir o conteúdo, repetir o conteúdo e repetir a prova. Repetir o conteúdo e repetir a prova. Só que quando um aluno repete a prova, ela não vai ser igualzinha àquela primeira prova que ele fez. Porque senão ele vai no decoreba. Então a prova vai ser baseada no mesmo conteúdo, mas vai ser diferente um pouco daquela outra que ele foi reprovado. Mas no mesmo nível dela. Com o mesmo conteúdo dela. Tem crente que nunca passa de certos conteúdos, porque na hora de provar esses conteúdos, ele é reprovado. E só evolui na escola quem for aprovado. Tá? Existe um limite para essa repetência, tá? Porque repetências demais provam que esse aluno é inapto para essa escola, então ele é convidado a sair da escola. Expulsão. Já viu gente expulso de escola? Então, expulso de escola, tá? É expulso de escola. Deus expulsou muita gente da escola da fé. Saul foi expulso da escola, Acã foi expulso da escola. Um dia só Deus expulsou um casal, o marido e a mulher. Ananias e Safira foram expulsos da escola. Tá? Muita gente é expulsa dessa escola. Quem é expulso dessa escola não volta para ela nunca mais. Porque a expulsão da escola da fé se chama apostasia. Pecado sem perdão. Decaiu da graça, decaiu da fé para sempre. Ok? Isso é a expulsão. Mas existe também gente que sai da escola não por expulsão, sai da escola por desistência. Tem gente que sai da escola por desistência, porque não teve perseverança. Tá? Jesus disse, Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar na escola até o fim, esse será salvo.
Ok? Pega aí, já que você abriu em Hebreus 11 agora mesmo, olha o 10 aí, o final do 10. O final do 10. Abram aí Hebreus 10, e leia comigo do 36 ao 39. Hebreus 10, do 36 ao 39. Todos abriram? Então leiam comigo. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Os que retrocedem são os que desistem. Os que retrocedem são os que desistem. E Deus diz aí, então, a minha alma não se compraz mais nele. A minha alma não terá mais prazer nessa pessoa. Deus não tem mais prazer nessa pessoa que desistiu. Porque desistência é olhar para trás. E Jesus disse, quem pôs a mão no arado não pode olhar para... Se olhar para trás, não é digno do reino de Deus. Porque o povo que saiu do Egito morreu todo no deserto, porque nos seus corações eles se voltaram para o Egito, desejando voltar para o Egito, achando que era melhor a situação deles quando estavam lá no Egito, sentados junto às panelas de carne, e eles ficavam sentindo ainda o cheiro das cebolas e dos alhos. E tudo que eles têm agora, né, é essa coisa aí, esse maná que cai do céu aí todo dia, estamos enjoados disso. Tem crente que nem vem aqui para o seminário porque já está enjoado de palavra de Deus. Já enjoou tanto do maná que ele quer mesmo é o mundo. Quer ver novela em casa, quer ver televisão, porque maná ele já está cansado. Ele quer as coisas do Egito, está achando mais gosto nelas. Entenderam? São gente que estão com características de desistência, de retroceder, e a alma de Deus não tem mais prazer nessas pessoas, gente de mau gosto. Deus quer um povo bem disposto. Eu dei uma aula hoje de manhã dizendo assim, ó, Jesus não quer todo mundo não. Jesus só quer quem tem sede. Foi o que ele disse em João 7,37. Quem tem sede, venha a mim e beba. O que ele está dizendo? Quem não tem sede não vem não. Tá? Quem não tem sede fica para lá. Tá? Quem não tem sede vai embora. Não é bem-vindo aqui não. Eu só quero quem tem sede. Jesus só quer quem tem sede, porque essa é uma das qualidades dessa fé. A fé é de gente sedenta, de gente faminta por Deus, de gente como o povo de Bereia, onde Paulo esteve em Atos 17, que receberam a palavra de Deus com toda a avidez e quiseram se reunir com Paulo e com a sua equipe todos os dias para Paulo explicar para eles, dentro da palavra, se as coisas eram realmente assim como ele estava pregando. Gente sedenta. São esses que Jesus quer, porque é só esses que estarão na glória com ele. Está bem claro, irmãos? Porque eles vão ficar na escola e perseverar nessa escola até o fim. Ok? Por fim vem a formatura. A formatura dessa escola não é na terra. A formatura é no céu. A formatura é na glória. Tá?
A formatura é na glória, tá? A formatura é no céu. Não adianta contratar aqui fotógrafos, tá? Fazer aquele pacote todo de formatura, que você vai perder dinheiro. A formatura é no céu e a festa já está preparada, o banquete já está preparado. As bodas do Cordeiro é a formatura no céu. Agora olha o que eu coloquei aqui, ó. Matrícula, tá? Tudo isso que eu coloquei aqui, conteúdo, prova e por fim a formatura. O que nós temos aqui? Os 3 níveis da salvação. A matrícula é a conversão. Tudo isso aqui, a recepção do conteúdo, passar pela prova, tudo isso faz parte da santificação. E a formatura será a glorificação. Esses são os 3 níveis, da salvação, ok? Os 3 níveis da salvação. Esses 3 níveis da salvação foram representados no chamado que Deus fez a Abraão. No chamado que Deus fez a Abraão, e que nós lemos em Gênesis 12. Vamos para Gênesis 12. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2. Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2. Ora, disse o Senhor a Abrão, ele não era Abraão ainda, era Abrão. Disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Repitam. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Esses 2 versículos traz uma série de verbos, tá? Quem estudou língua portuguesa bem na escola vai lembrar. Mas só 3 verbos estão no imperativo, imperando, dando uma ordem. Só 3 verbos. Qual o primeiro? Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Segundo, vai para a terra que eu te mostrarei. E o último, lá no final do versículo 2, sê tu uma bênção. Os 3 são os únicos 3 verbos que estão no imperativo aí. Tem outros verbos aí, mas não estão no imperativo. Esses 3 verbos estão no imperativo. Sai, vai e ser. Esses 3 verbos representam os 3 níveis da salvação que eu coloquei agora mesmo para vocês. Sai representa a conversão. Sai representa a conversão. Vai representa a santificação. E se representa a glorificação, quando os santificados serão a perfeita imagem de Jesus Cristo. É no céu que nós seremos, de fato, a bênção completa. Seremos a perfeita imagem de Jesus Cristo. Ok? Esses são os 3 níveis, tá? Estes são os 3 níveis da salvação. A salvação
é uma obra que precisa de uma chave para termos acesso a essa obra. A chave é a fé. É a fé. A fé é a chave. A fé é a chave da salvação. A palavra nos dá a fé. A palavra nos dá a chave. A fé vem pela palavra. A palavra nos dá a chave. Por isso que os dois textos que eu já citei para vocês hoje colocam bem a fé como a chave. Olha só, Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Mediante, você tem acesso à salvação mediante a fé, que não vem de vós, é dom de Deus. E olha o Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de Cristo Jesus. A fé é a chave. Então, a grande doutrina que nós estamos trabalhando em Romanos é a doutrina da salvação. Por isso, Romanos está incluindo aqui para nós, tá? O quê? Uma doutrina dentro dessa doutrina da salvação, uma doutrina importante dentro da doutrina da salvação, é a doutrina da fé, cujo modelo para nós é Abraão. Deus disse a Abraão, quando ele ainda era Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Isso representa a conversão. Conversão é isso aqui, ó. Deus falando para você assim, ó, sai de tudo que é teu e vai para aquilo que é meu. Vai para onde eu te mostrar. E o resultado vai ser que você vai ser uma bênção. Tá? Isso resume a salvação nesses 3 níveis: a conversão, a santificação, a glorificação. Repita os 3 níveis. Conversão, santificação e glorificação. Aleluia. Então, nós temos que identificar alguns deles. Tá? É impossível a gente falar de Abraão aqui no capítulo 4 sem eu passar tudo isso para vocês. Está vendo como essas coisas são... Há muitas coisas que dizer e difíceis de explicar? É isso aqui. Entre a conversão, a santificação e a glorificação tem algumas diferenças. A conversão e a glorificação, elas são instantâneas. A conversão é instantânea. E a glorificação também é instantânea. Lembram, por exemplo, da glorificação, quando Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 15, que na vinda de Jesus nós seremos transformados num piscar de olhos? Num piscar de olhos seremos transformados. Ou seja, num piscar de olhos nós seremos glorificados. Nós receberemos um corpo glorioso para morar no céu com Jesus. Num piscar de olhos, ou seja, de maneira instantânea. Assim também é a conversão. Não existe esse negócio de se convertendo aos poucos. Tá? Esse negócio de aos poucos não é a conversão. A conversão é instantânea. Em Atos 9 lá, que é a conversão de Saulo, ele foi se convertendo aos poucos? Pum! Ele caiu logo por terra, a conversão dele aconteceu ali. A conversão é instantânea, tá? A conversão é instantânea. Por isso que a conversão, ela tem, né, 2 apelidos. Vou dar depois. Vou falar de santificação primeiro. Já volto para a conversão. Então a conversão é instantânea e a glorificação é instantânea. Mas a santificação é um processo
vitalício. Um processo que dura a vida toda. Um processo que dura a vida inteira. A vida inteira recebendo conteúdo nessa escola e a vida inteira sendo provado nessa escola, a vida inteira perseverando na escola da fé até o fim. É a santificação, é um processo vitalício. Então, a conversão e a glorificação são instantâneas. A conversão é instantânea e a glorificação instantânea. Mas a santificação tem que dura a vida toda, e mesmo a vida toda não é suficiente, porque ninguém morre completamente santo. Ao morrermos, perseverando na santificação, Deus é quem completa em nós essa obra. Por isso ele é fiel. Aquele que começou em nós essa boa obra é fiel para completá-la, ok? Até o fim. A conversão, que é instantânea, ela foi definida na Bíblia com duas parábolas, duas comparações, duas metáforas. Uma delas foi por Jesus, que eu já citei aqui hoje, o novo nascimento. O novo nascimento. Lembra de onde? João 3, de 1 a 8. João 3, de 1 a 8, Jesus disse para Nicodemos: quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus ali estava definindo a conversão como um novo nascimento, como uma espécie de nascimento. Você gravou a data do seu nascimento? Você tem aí a data do seu nascimento, o dia do seu aniversário, a data do seu... Porque você nasceu naquele dia, não foi? Ou você passou 40 dias nascendo? Após poucos foi nascendo, demorou uns 40 dias ou foi num só dia? Porque isso é instantâneo. A conversão é instantânea. Já pensou, coitada da sua mãe, você ficava nascendo... O nascimento né? Então, o novo nascimento é a conversão. E Paulo chamou a conversão de ressurreição. Ressurreição. Colossenses 3:1. Colossenses capítulo 3, versículo 1, quando ele disse: se, portanto, já fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. O que ele quer dizer com esse ressuscitados? Se fostes convertidos. Ele está chamando ali a conversão de ressurreição. Em Efésios 2, ele diz que nós estávamos mortos e Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. A conversão, ela é uma ressurreição. Uma ressurreição. Agora eu pergunto assim, um morto, ele pode ressuscitar a si mesmo? Só quem pode ressuscitá-lo é Deus. Só Deus pode ressuscitá-lo. Não é isso? Um pecador pode converter a si mesmo? Não é a mesma coisa. Por isso, outra diferença dessas três obras, desses três níveis. A conversão, que é instantânea, e a glorificação, que também é instantânea, é uma obra exclusiva de Deus. A conversão é uma obra exclusiva de Deus, como a glorificação também será uma obra exclusiva de Deus, porque assim como ninguém converte a si próprio, ninguém também glorifica a si próprio. Ninguém vai conseguir se glorificar. Bom, chegou a hora, vou me glorificar. Ninguém faz isso. Tudo isso é Deus quem faz.
Mas a santificação é uma obra de Deus com a justa cooperação do convertido. A santificação é uma obra de Deus com a justa cooperação do convertido. Obra de Deus. Por isso que Jesus ora: Pai, santifica-os. Mas com a justa cooperação do convertido. Por isso que diz o quê? Segui a paz com todos e a santificação. Santificai-vos. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Santificação. Portanto, a conversão é uma obra exclusiva de Deus, a glorificação será uma obra exclusiva de Deus, mas a santificação é uma obra de Deus com a justa cooperação dos convertidos. Ok? Que Deus ordene ele, vai. Como é que essa ordem é transformada para nós? Sede santos. Sede santos. Vai e seja santo. Vai e não peques mais. Vai e seja santo. Sede santos. Santifica a sua vida. Santifica sua mente, santifica seu coração, santifica seus pensamentos, santifica suas vontades, santifica seus sentimentos, santifica suas palavras, santifica suas ações, santifica os seus gestos, santifica o seu comportamento, santifica a sua vida de acordo com esse manual de santificação aqui que Deus nos deu, que é a sua palavra, que tem os 66 livros, que podem ser os 66 materiais de conteúdo dessa escola da fé, que nós temos a vida inteira para estudar, para meditar, para refletir e para praticar, porque quem não pratica não passa na prova. Quem não pratica é reprovado na prova. Quem ouve e pratica é aprovado. Edificou a sua casa sobre a rocha. Isso tudo aqui é a fé, amados, tá? Isso tudo é a fé operando em nós, a fé, a chave mediante a qual a salvação é operada na nossa vida. Aí o que vai acontecer? Vamos ver aqui. Vou apagar aqui porque eu vou usar esse pedacinho do quadro aqui para frente. Tá? Entenderam, né? Da santificação? Estou apagando aqui, vocês entenderam, né? Que é obra de Deus com a nossa cooperação. Ok? Jesus definiu esses mesmos níveis. Jesus definiu esses mesmos níveis, abra aí a sua Bíblia, em Mateus 16, 24. Mateus 16, 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Repitam. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Aleluia. Olha só, Jesus mudou aqui. Jesus mudou o sai, o vai e o se. Ele mudou colocando outros nomes. Quando ele fala, se alguém quer me seguir, não vem ainda não, peraí, não vem me seguir logo não. Não venha como estás. É o que cantava muito por aí, igreja, venha como estás. Não, senhor, isso não é evangélico não. Jesus não aceita ninguém como está.
Ai, Deus te aceita como você é. Mentira, não aceita não. Deus não aceita você como você é, não. Ah, Deus te aceita como você está. Mentira, Ele não te aceita como você está. Não venha como está. O que ele está dizendo aqui é, se alguém quer me seguir, não vem ainda não, peraí. Primeiro, antes de vir me seguir, primeiro negue a si mesmo. Primeiro negue a si mesmo. A conversão, ela é autonegação. Autonegação, ou outra palavra, autorrenúncia. Dá para ler aí? Autonegação, autorrenúncia. Conversão é negar a si mesmo. Isso é uma legítima conversão. Por isso, conversão não é só chegar numa igreja e dar o nome lá. E depois falar para os outros, passei para crente. Não, conversão, amados. Conversão significa essa autonegação. Negação de si mesmo. Negar o próprio eu. Porque Jesus não aceita ninguém com Ele que sejam pessoas cheias de si. Está muito crente aí cheio de si. Você nem começou a seguir Jesus, porque Jesus não aceitou ele, não. Não existe esse negócio de aceitar Jesus, não. É Jesus quem aceita e é Jesus quem rejeita. Jesus só aceita quem nega a si próprio. Quem não negou não é de Jesus. É dele mesmo. É por isso que eles mesmos acham que mandam nas suas próprias vidas. Porque não negaram nada, não renunciaram nada. Abraão teve que negar tudo que era dele. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai. Isso significa negue-se a si mesmo. Negue quem você é, negue a sua origem, negue a sua família, nega tudo. Eu não quero nada disso aí em você. Negue a si mesmo. Tá? Negue a si mesmo. A conversão não é brincadeira não. Conversão legítima é autonegação, autorrenúncia. Para que você um dia possa dizer, como Paulo disse em Gálatas 1, 19 e 20. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Significa, eu não faço mais vontade, a minha vontade. Eu existo para fazer a vontade de Deus. Eu não tenho mais planos, eu não tenho mais projetos. Eu me submeto ao plano de Deus, porque nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Eu não sou o dono da minha vida, Deus é o meu dono. A minha vida não é minha, eu não posso fazer dela o que eu quiser. A minha vida é de Deus e eu tenho que fazer o que Deus quer. Eu não sou o dono do meu corpo, eu não posso fazer no meu corpo o que eu quiser. O meu corpo é de Deus, eu fui comprado por alto preço para que o meu corpo seja o templo vivo do Espírito Santo de Deus. E isso aqui, amados, é exatamente a conversão. A conversão nos torna o contrário do que o mundo é. E o mundo é cheio de gente que é o quê? Cheia de si mesmas, que pertencem a si mesmas, que vivem por aí dizendo, a vida é minha, eu faço da minha vida o que eu quiser, eu quero ver quem é que vai se intrometer com a minha vida, eu é que sou o dono do meu nariz, eu faço com o meu corpo o que eu quiser, o corpo é meu, e daí? Esse é o discurso do mundo, porque são escravos de Satanás. Na conversão, nós negamos tudo isso. Não é verdade. Eu não pertenço a mim, a minha vida não é minha, nem o meu corpo é meu.
Cada fio de cabelo da cabeça está todo contado, porque Deus diz que é dele. Cada fio de cabelo da sua cabeça. E mesmo que você pinte, Deus enxerga por baixo da tinta. Porque é dele. Nada é seu. Tudo é dele. Paulo vai dizer lá no final aqui da primeira parte de Romanos, quando a gente chegar lá no capítulo 11, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Ele é o único dono de tudo. Salmo 24, do Senhor é a terra e tudo que ela contém, o mundo inteiro e todos os que nele habitam. E Deus, no meio de tudo que ele possui ainda uma propriedade particular, um povo de particular propriedade. E desse povo, Paulo escreveu em 2 Timóteo 2,19: o selo do firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Aleluia. Não pertencemos a nós mesmos. Por isso, negamos a nós mesmos. Isso é autonegação, autorrenúncia. Jesus disse: se alguém quer me seguir, não segue ainda não. Primeiro negue a si mesmo. Primeiro negue a si mesmo. Agora o vai, que é a santificação, é tome a sua cruz. Tome a sua cruz. A santificação é autocrucificação. A santificação é autocrucificação. Tá? Essa cruz aí não é o seu marido. Viu? Tem mulher que fala: a minha cruz é o meu marido. Ou tem marido que fala: a minha cruz é minha mulher. Ou a minha cruz é esse filho. Ou tem gente que fala que não, a minha cruz é essa doença que eu levo, essa doença é a minha cruz. Não, nada disso. E tem gente que tenta espiritualizar mais, né? Fala assim: não, a minha cruz é a cruz das missões. Eu sou um missionário, né? A minha cruz é a missão. É errado. Nem a cruz, nem a missão é cruz. A cruz é a sua cruz, é a sua santificação. Porque a cruz, a sua santificação, está lá escrito em Gálatas 5:24. Gálatas 5:24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Por que a cruz? Porque Jesus manda a gente negar a nós mesmos, negar o nosso eu, mas não tem jeito de a gente seguir Jesus sem o nosso eu. Esse eu vai cheio de vontades, vai cheio de inclinações próprias. Então precisa da cruz. A cruz é para crucificar esse eu, para crucificar essa carne, para crucificar essas tendências malignas, egoístas e pecaminosas. E estar crucificado o tempo todo. Por isso, a cruz é a nossa santificação. A nossa santificação é autocrucificação. Nós tratamos a nossa alma com cruz. Viu? Tratamos a nossa alma com cruz. A gente gosta de dar para nós o quê? Conforto. A gente gosta de dar Caldas Novas, piscina quente. A gente gosta de dar para nós mesmos só coisas boas. Jesus fala assim: dá uma cruz aí para você também. Crucifica. A crucificação é dolorosa. A crucificação era o pior tipo de pena capital. Jesus passou por isso no corpo e mandou a gente aplicar isso na nossa alma. Tome a sua cruz, que eu quero gente crucificada comigo. Só pode andar comigo quem for gente crucificada. Tá? Essa é a mensagem da cruz.
A cruz que Jesus foi pregado era de madeira, porque era para pregar o corpo dele. A nossa cruz não é de madeira, porque não é para pregar o corpo, é para pregar a alma. Então é uma cruz imaterial, porque a alma não é material, a alma é imaterial. É uma cruz imaterial. É uma cruz que se define por obediência. Não sair 1 milímetro da obediência à palavra de Deus. Viver pela fé, o justo viverá pela fé, é viver em obediência em tudo que ele mandar. Ele mandou Abraão sacrificar Isaque e Abraão obedeceu. Sem questionar, sem perguntar por quê. E sem fazer mau gosto. Deus mandou, eu vou obedecer, porque Deus sabe o que está me mandando. A nossa cruz, portanto, é a obediência, obedecendo a ordem de Deus que resume a Bíblia toda. Sede santos. A obediência mediante a qual somos santificados. E como a nossa alma está viva conosco, cheia de vontades contrárias às vontades de Deus, contrárias à palavra de Deus, cheias de más inclinações, a alma tem que ser crucificada. Em Romanos 8, vamos ver, Paulo chamando a alma de carne, e para dizer não somos devedores da carne, para que vivamos segundo a carne. Mas temos que ir na cruz mortificar as obras da carne, para ser homens espirituais. Homens espirituais matam a carne na cruz. Glória a Deus. Só que a gente está vivo ainda. Enquanto está vivo, tem que ficar crucificado. Enquanto Jesus estava vivo, ele ficou crucificado na sua crucificação, não foi? Ele foi crucificado 9 horas da manhã, naquele dia, e morreu às 3 horas da tarde. E essas 6 horas, enquanto ele estava vivo, ele estava pregado na cruz. Depois que ele morreu, aí ele foi descido da cruz. Por isso foi obediente até a morte, e morte de cruz. A nossa alma tem que estar crucificada até a morte. Assim como Jesus foi tentado a descer da cruz, desce da cruz e creremos em ti. A nossa alma é tentada todo dia a descer da cruz. E nós temos que fazer como Jesus fez, não descer. Amém. Ou permanecer na obediência. Aleluia. A minha alma pode gritar, pode berrar, pode insistir. Não, eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor, não a vontade da minha alma, porque eu já renunciei às vontades da minha alma e a minha alma está agora crucificada pela obediência, porque eu tenho que ser santo. Está sendo bem claro para vocês, irmãos? Agora, a glorificação, né? Então, se alguém quer me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O siga-me está aqui, ó. O siga-me está aqui. Jesus já chegou na glória. Jesus está lá sentado à direita do Pai e olhando para nós falando assim: siga-me. Chegue até aqui onde eu cheguei. Chegue até aqui onde eu cheguei. Ninguém chega aqui senão por mim. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Siga-me. Até a glorificação, eu tenho que me santificar, porque à medida que eu me santifico, eu estou imitando a Cristo. Imitação de Cristo. Eu estou imitando a Cristo. Os imitadores de Cristo são chamados em Atos 11:26 de cristãos.
Porque aprendem a ser obedientes como Cristo foi obediente até a morte. E na glorificação, quando chegar na glorificação, tanto Colossenses 3, como 1 João capítulo 3, diz: seremos semelhantes a Ele. Amém. Seremos semelhantes a Jesus. Seremos iguais a Jesus na glorificação. Aleluia, amados. Essa aula de hoje, tá vendo? Tudo isso que eu falei até agora foi apenas o começo da introdução para a gente entrar no capítulo 4 de Romanos. No capítulo 4 de Romanos. Eu não acabei ainda, tem mais coisa para colocar ali. Eu vou acabar na sexta-feira que vem, com a graça de Deus. Vão lendo Romanos 4, tá? Aí, e o tema principal é a nossa fé em Cristo Jesus. Fique de pé e vamos orar e agradecer ao Pai.